Tô de volta! Mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Programa este meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe. De hora e vez, mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. A primeira que já trago: pílulas contra a obesidade ganham força e podem estar disponíveis em breve. A revolução no tratamento da obesidade, impulsionada por medicamentos injetáveis como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, ganham nova versão mais prática e acessível: pílulas orais. Dois estudos de fase 3 apresentados na última semana pela Eli Lilly, ela que é fabricante do Mounjaro, indicam que os orforglipirona, um comprimido tomado uma vez ao dia, proporciona perdas de peso significativas com 1 em cada 5 participantes, alcançando reduções de 20% ou mais após o uso em 72 semanas. Embora os resultados não superem os das injeções, especialistas destacam o potencial da fórmula oral para ampliar o acesso ao tratamento, especialmente em países com barreiras logísticas e de custo. Os dados divulgados são do New England Journal of Medicine e em comunicados da imprensa que derivam dos ensaios clínicos da ATAIN-1 e da ACHEV-3, envolvendo milhares de adultos com obesidade ou sobrepeso associados ao diabetes tipo 2. Basta lembrar, que o mais impressionante é a proporção de respondedores. 18,4% dos participantes na dose máxima perderam 20% ou mais do peso inicial, enquanto 54,6% atingiram pelo menos 10% da redução. Um limiar considerado clinicamente relevante para benefícios cardiovasculares e também metabólicos. Esses números, embora inferiores aos 20-25% médios observados com a tirzepatida injetável, que é o princípio ativo do Mounjaro, representam um avanço para as formulações orais que, historicamente, segundo a empresa, Eli Lilly planeja submeter dados regulatórios à FDA e agências europeias ainda este ano, acelerando a aprovação para a obesidade e também diabetes. Analistas preveem que pílulas como a orforglipirona elas possam capturar uma fatia do mercado bilionário de GLP-1s, projetado para 100 bilhões de dólares até 2030. No Brasil, onde a obesidade afeta 22% da população adulta, segundo o Ministério da Saúde, a chegada de opções orais poderia democratizar a questão do acesso, mas depende, é claro, de negociações de preço e incorporação ao SUS. Receita Federal desmente fake news sobre pagamento de aluguel. A Receita Federal divulgou nota, desmentindo notícias que têm circulado em redes sociais na internet, afirmando que, a partir de janeiro de 2026, o órgão vai começar a notificar contribuintes maiores de idade que moram com pais, familiares ou imóveis de terceiros que não declararam o pagamento do aluguel. Ainda segundo as notas falsas, a Receita ela iria utilizar recursos como inteligência artificial para cruzar dados do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e Urbanos, SINTE, e também do Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB, inclusive para rastrear locatários que supostamente não declararam no imposto de renda ganhos de aluguel. Essa não é a primeira vez que ações da Receita, relacionadas principalmente à cobrança de impostos, são alvo de fake news. Por isso, a mensagem também ela pede que contribuintes fiquem atentos ao se deparar com conteúdos suspeitos. Não caia em fake news, desconfie de qualquer mente que você, sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação. STF julga casos sobre Bíblia, enfermeiros e transfusão de sangue. Temas como a obrigatoriedade da inclusão de Bíblias em bibliotecas públicas e o piso salarial de enfermagem estão na pauta do STF para essa semana. Julgamentos ocorrem em plenário virtual e foram iniciados no dia 19/9 e tem término previsto para o dia 26 de setembro. Com relação ao piso de enfermagem, o STF analisa a lei que instituiu o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagens e parteiras, especialmente quanto à indicação da fonte de custeio adequada. O relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, aprovou e apresentou o voto defendendo a fixação de jornada de 40 horas semanais como referência para cálculo do piso, destacando a aplicação também ao setor privado. Até o fechamento desta matéria, no qual passo para vocês, outros ministros não haviam votado nesse caso. Bíblias nas bibliotecas públicas.
Os ministros discutem a ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5255, sobre a constitucionalidade da Lei do Rio Grande do Norte, que obriga a inclusão da Bíblia no acervo das bibliotecas públicas do Estado. O ministro Nunes Marques, relator da matéria, votou pela procedência total do pedido, concluindo que a lei estadual é integralmente inconstitucional. Sua tese central é que a obrigatoriedade de disponibilizar o livro sagrado cristão mediante o uso de recursos públicos configura um privilégio injustificado a uma confissão religiosa específica. Nuno Marques, ele sustentou que o Estado laico não pode promover ou favorecer adeptos de uma crença em detrimento de outras, e tal imposição violava os princípios constitucionais da isonomia, da liberdade religiosa e principalmente da laicidade estatal. Também temos o que para ser votado? Transfusão de sangue. Nos embargos de declaração do recurso extraordinário, o plenário virtual ele analisa o pedido do Conselho Federal de Medicina, CFM, quanto à tese fixada pelo STF, que reconhece o direito de testemunhas de Jeová, se recusarem transfusões de sangue e de terem acesso a procedimentos alternativos disponíveis no SUS. O CFM, ele solicita que a decisão seja complementada a fim de esclarecer pontos específicos e assegurar maior segurança jurídica diante da repercussão geral da matéria. Relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso, não aceitou os embargos apresentados pelo CFM. Barroso, ele se baseou em que o CFM era um sujeito estranho ao processo, pois não havia sido aceito como parte e como amicus curiae, que é o amigo de corte, Ele também reforçou que, pela jurisprudência, mesmo entidades admitidas como amicus curiae não possuem legitimidade para recorrer de decisões que tratam do mérito em casos de repercussão geral. Até o fechamento aqui dessa matéria, do qual passo para os senhores e senhoras, outros ministros também não haviam votado nesse caso. Minha última desta participação, a notícia do esporte. Internacional demite o técnico Roger Machado. Chegou ao fim o período de Roger Machado pelo Internacional. A derrota para o Grêmio por 3-2 ontem, em pleno Beira-Rio, acabou com o trabalho do treinador após 1 ano e 2 meses de cargo. O anúncio foi feito pelo presidente Alessandro Barcelos após o clássico. Até a escolha do novo técnico, o auxiliar da comissão, Fernando Pablo Fernandes, ele comandará os treinamentos. O clube também divulgou nota oficial em seu site. Informar que tomamos a decisão em conjunto o desligamento da comissão técnica Jorge Machado e seus auxiliares. Teremos a continuidade imediata com Pablo Fernandes e preparação física do clube. Vale lembrar que é sempre um momento difícil. Todos que trabalham no clube sabem que dificilmente se estende como algo positivo trocar o treinador, declarou Barcelos. A pressão de sobre o Roger ela cresceu após as eliminações da Conmebol Libertadores e também da Copa do Brasil, ambos nas oitavas de final. Os gaúchos eles realizam um trabalho abaixo das expectativas. Pelo menos neste momento ocupam o 13º lugar com 27 pontos, 5 à frente do Z4, que é a zona de rebaixamento. Roger, ele comandou o Inter em 74 partidas. Foram 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Conquistou o Gauchão, 2025 invicto e deixa o Beira-Rio com aproveitamento de 55,7%. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do Rádio Palmeirense, do Rádio Alagoano. Por aqui começo pelos produtos Jatubio, São eles, Acabe, Polimax, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. Meu amigo, minha amiga, senhor e senhora, você que me escuta, qualidade e variedade que você procura, vem para o lugar certo. Aqui fala e indico Drogaria LG Farma, pois tem os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso diz que entrega, VaptVupt, ligou, chegou e está à sua inteira disposição. É só entrar em contato no número 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Doutor Aline Canuto, com mais uma participação concluída, devolvo o som a você nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus para a continuação do programa Embalo Total.